o que é o dado sensível, embora nós já tenhamos falado isso aqui lá atrás. Mas como a gente está falando sobre hoje específico dado de saúde, acho que a gente pode avançar um pouco na explicação. Acho que dá para explicar então um pouquinho o dado sensível e depois explicar um pouquinho da questão dos requisitos de tratamento. Que aí ele faz a chave com aquilo que eu falei. Eu não vou atender a pessoa que entrou aqui no hospital. A base legal para tratar esse dado. Então, e eu acho que acho que também a gente pode pensar. Eu sempre quando... Acho que trazendo um ponto do que tu falou, né? As pessoas, elas têm dificuldade em diferenciar, o que é super normal, porque não é o dia a dia. Sim. Então, assim, não... Dá pra entender que, por exemplo, quando tu vai fazer um tratamento, ou a pessoa acha que tudo é dado sensível. Exato. Né? Os meus clientes, assim, independente da área, eles falam, não, doutora, porque nome é dado sensível. Não, não é dado sensível. Então, assim, e aí, só que aí com os treinamentos, as pessoas vão entendendo melhor. Então, explicando, assim, de uma forma mais simples. O dado pessoal são os dados de identificação, nome, CPF, RG. O dado sensível, então, é todo aquele dado que pode gerar discriminação. Então, trazendo para o dia a dia dado referente à religião, à saúde, foto, política, biometria, né? Partido político. Exato. Então, assim, vou trazer um exemplo que a gente sempre usa na área da saúde, que é a questão de quando o paciente ingressa e ele vai preencher a ficha. E aí perguntam, aquela velha pergunta que sempre fazem, porque esse é um exemplo muito clássico na área da saúde, qual a sua religião? Né? Aí a pessoa vai dizer a sua religião. Aí, quando a gente fala de LGPD e de dados, a gente pensa assim, qual é a finalidade de tu estar perguntando aquilo? Realmente existe uma finalidade, uma necessidade? Existe. Porque, afinal de contas, algumas religiões, a gente sabe que tu não pode fazer transfusão de sangue. Exato. O que a gente sempre orienta? Então, pergunta se a pessoa, né? Tu aceita transfusão de sangue ou não? É, mais fácil. Porque daí tu não precisa entrar no dado sensível. Com certeza. Que é a religião. Pra que tu precisa saber? Se o teu fundamento é único exclusivamente essa questão da transfusão... Exato. Recebe ou não? Por que você vai perguntar se a fulana é A, B, C ou D de religião? Exatamente. Então, esse é um exemplo prático que a gente... porque, assim... sim, já existia um cuidado na área da saúde por ser super regulada com relação aos dados. Mas esse cuidado, ele ficou apurado. E hoje, ele observa uma questão de necessidade, né? Então, eu realmente preciso... Então, ele ficou... a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, né? Então, acho que esse é um exemplo do dia a dia que os profissionais da LGPD, quem atua nesse mercado, acaba ajudando. Porque tu imagina, isso... quem atua ali, o responsável pelo time, né? Ele não vai, por exemplo, ele vai revisar a ficha médica, se ele não tem essa informação, né? E aí, para ele ter essa informação, ele precisa dominar justamente a tua dúvida, o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, ele não vai fazer essa modificação, né? Mas com o tempo, é o dia a dia dele. Eles começam a questionar. E isso que é muito legal tu ver na evolução, e eu acho que um ambiente assim ajuda muito as pessoas entenderem melhor, né? Eu acho que o que a Carol falou bem no início é muito real. Eu acho que tá muito embrionária ainda essa questão da LGPD na área da saúde, porque as pessoas não entendem qual é o real impacto. Sim. Né? Então, assim, por que eu preciso, se a gente for pensar de uma forma até grosseira, por que eu preciso implementar, né? Por que eu preciso me preocupar com a LGPD na área da saúde? Bom, é uma lei, né? Ela é aplicável para todo mundo, então primeiro, que é obrigatório. Exatamente. E aí, o que o brasileiro entende? É uma lei e pode gerar sanções. Essas sanções, né? A gente vai falar mais pra frente, mas então é a mesma coisa. Aí vou fazer um exemplo tosco, mas que eu sempre falo pros meus clientes, que é pra gente trazer pro dia a dia, né? Mas por quê? Porque as pessoas, elas têm etapas, principalmente na área da saúde, né? Então, assim, quando tu vai fazer treinamento com a área médica, com a área realmente que tá vinculada à vida, né? Que tem um grau de prioridade diferente de uma área mais administrativa. Sim. E, de fato, é diferente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas a primeira coisa é a revolta.
Esta lei veio mais isso. Para atrapalhar. Porque o Brasil, né? Quando é algo mundial que veio de uma necessidade social. Exato. Para proteger todo mundo. A pessoa física. E posso fazer até um parênteses aqui sobre essa questão da saúde. Antes de vir, óbvio, né, que todo podcast a gente se prepara um pouco até para trazer dados. Claro. Eu achei um site, eu sou a dos dados, eu adoro dados. Amo. E aí tem um site que chama Medicinasa, que eu fui buscar sobre a área da saúde. Comecei a fazer essas buscas. E aí tem uma informação de que o ano passado vazou 2,8 bilhões de dados pessoais sensíveis. Então, o Brasil é o segundo ano consecutivo. Que é o primeiro no ranking. Que é o primeiro no ranking de dados. Palmas para o Brasil. Cibernéticos. E aí, a gente estava até falando um pouquinho mais cedo que os objetos de ataques são essas plataformas de healthcare e de saúde, justamente porque as pessoas acabam preenchendo dados de forma aleatória, aceitando qualquer movimentação, enfim, não tem essa segurança. E o site traz alguns elementos lá do que como você poderia se proteger. Mas tudo isso para dizer que, gente, não é brincadeira, né? Assim, as pessoas que trabalham com dados pessoais sensíveis, que agora que você já fez a explanação para todo mundo entender, precisa entender o seguinte: eles estão coletando dados onde a segurança, todos devem ser tratados na mesma forma, mas com dado sensível, onde gera discriminação, o problema vai ser mais embaixo, né? E aí o nível de criticidade vai aumentar, lá na hora que você vai ver o risco dele. Então, eu acho que a consciência que volta lá também, sempre no nosso... Escutem todos os podcasts até hoje. Todos, porque a gente sempre fala da mesma coisa, da consciência, da cultura, levar a cultura, treinamento, governança. É um exercício que a gente tem feito, assim, de todos os dias. Gente, eu canso... Não canso não, porque a gente vai conseguir inserir na mentalidade das pessoas e dos empresários, que não é facultativo, é obrigatório. E eu acho que para tanto qualquer empresário, clínica pequena, clínica grande, grandes empresas, a gente já sabe que é obrigatório. Hospitais, já era para estar adequado, não tinha que nem estar pensando no processo, já era para estar pronto esse negócio, né? E a gente traz como elemento no primeiro podcast, a gente trouxe a história da pessoa que teve o dado de saúde vazado em um hospital por meio de uma enfermeira. Essa história não tá esquecida pela NPD, provavelmente, entendeu? Tá sobrestada. Eu também espero que não, de verdade. Então tá sobrestada essa questão. Acho que esse é um ponto aí que a gente precisa pensar.